Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e o vídeo desse domingo eu quero fazer uma reflexão aqui, trocar uma ideia com vocês sobre a natureza probabilística do mercado, né? Sobre o que é isso que a gente escuta em alguns vídeos, em alguns cursos, livros também, mas falar na prática o que seria a natureza probabilística e como a gente pode usar essa informação, né, levando essa informação a sério para melhorar aí a nossa rotina de trades, tá bom? Então vamos lá, já vamos direto para o vídeo aqui. Então já deixei uma frase aqui de início que eu acho que é bastante importante, que fala assim: o trading não é sobre acertar sempre, é sobre repetir as decisões com vantagem estatística e aceitar que o resultado de um trade isolado ele é aleatório. Então, já iniciando, o que seria isso, tá? O trade, quando a gente faz aqui, as operações que a gente faz no mercado financeiro, a gente nunca tem certeza de qual que é o resultado da próxima operação. Não temos como ter certeza. A gente entra, abre uma operação, a gente não sabe qual que é o resultado daquela operação. E muitas vezes a gente fala assim, essa operação aqui tem maior probabilidade ou menor probabilidade, mas você tem que se pensar, né? Você tem que se perguntar o que seria essa maior probabilidade, o que seria essa menor probabilidade, se ela de fato é uma operação que tem boa probabilidade, se ela está embasada estatisticamente, principalmente, tá? Porque eu vou convidar vocês a refletir o seguinte: se o trading ele é probabilístico, então a gente tem que saber qual que é de fato a probabilidade de um trade dar certo ou não, para a gente poder decidir se vale a pena entrar naquela operação ou não, beleza? Então já vamos aqui para a primeira, que é assim, ó: cada trade é único. Mesmo que o contexto, o setup e o gerenciamento estejam perfeitos, não há garantia de que aquele trade específico será vencedor. É sempre uma probabilidade, não uma certeza. Num dos vídeos dessa semana eu comentei que o tipo de operação que eu faço aí em equilíbrio, eu tenho uma estatística aí baseada nos últimos 2 anos e meio de operações, né? Para quem não sabe, para quem me acompanha há menos tempo no meu canal, todas as operações que eu faço na conta real, né? Todos os trades que eu faço, eu anoto eles numa planilha onde eu vou colocando qual é o tipo de operacional que eu utilizei, quantos pontos que eu fiz no trade ou não, né? Uma espécie de um diário de trade. E em cima disso, eu tenho na planilha os cálculos estatísticos. Inclusive, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre gerenciamento de risco e eu disponibilizo uma cópia dessa planilha para quem quiser utilizar. Nessa estatística, eu sei que o tipo de operação que eu faço em equilíbrio, com barra de sinal, dentro do contexto certo, dentro da leitura que eu faço aqui de price action, ele tem algo em torno de 67% de acerto. Tá? Eu sei que para ficar positivo com o meu gerenciamento de risco, eu tenho que ter aí em torno de 56% de acerto para poder ficar no 0 a 0. Então, quando eu tenho 67% de acerto naquela operação, eu sei que eu tenho uma vantagem estatística em cima daquela operação e que vale a pena fazer aquele tipo de operação. Agora, isso significa que eu vou acertar sempre? Óbvio que não, porque se eu tenho 67% de acerto, sinal que o restante disso vai ser erro. Tá? Então, eu tenho que ter um gerenciamento de risco correto ali, para que o número de operações que eu vou fazer, que nesse caso eu vou acertar mais do que errar, o número de operações que eu faça, a conta feche no final de uma estatística de 100 trades. E não no final de uma operação e muito menos no final de 10 operações, porque aí a amostragem é muito pequena para a gente poder chegar a essa conclusão. Então aí já vem para o segundo item, que é o edge, tá? A vantagem que a gente tem na operação. Ó. A vantagem está sempre na repetição. Se o método tem, por exemplo, 60% de acerto e o payoff é adequado, o lucro só vai aparecer consistentemente após várias operações. Então, alguns autores falam em 100 operações, tá? Quando a gente troca ideia com outros traders, tem gente que chega à conclusão que 100 é muito pouco, teria que ser 500 operações, outros falam que tem que ser 1000 operações. Eu acho que não precisa ser tão longe assim, porque às vezes a gente tem tanta informação para pesquisar que a gente acaba travando e não fazendo nada. Então eu uso como para validar uma estratégia 100 operações. Então, ao final de 100 operações, eu vejo que eu tenho vantagem estatística nela e eu vou chegar com um financeiro positivo, eu vou avaliar se vale a pena adotar aquele tipo de operacional ou não. Então, se eu decidir que vale a pena adotar aquele operacional, aí eu vou seguir e vou fazer eles durante a operação. Eu fico muito mais confiante para fazer as operações, porque eu sei que eu vou entrar naquele tipo de trade e que eu tenho uma vantagem estatística, mesmo que aquela vantagem não funcione naquela operação, tá? E aí, às vezes, acontece que a gente tem uma sequência de perdas, tá? Porque, por exemplo, assim, 67% de acerto, tá? Então, isso quer dizer que 33% eu vou errar. Então, nesses 33%, ele pode acontecer numa sequência.
Tá? Não é que a cada 10 eu vou errar 3 e vou acertar aí quase 7, tá? Pode ser que eu venha na sequência ter 6, 7 erros. Por isso que é uma amostragem de longo prazo, uma amostragem de 100 trades, tá? Tem estudos que falam que se você utilizar o cara ou coroa, uma moeda aí, jogando para cima, você vai ter algo no longo prazo em torno de 50% de acerto. Então, para a gente poder operar melhor do que uma moeda, melhor do que um aleatório, a gente tem que ter esse cuidado de saber a estatística do nosso operacional e se ele tem uma vantagem, qual vantagem ele é. Agora, eu posso ter uma taxa de acerto menor também e a minha vantagem não ser na taxa de acerto, é ser na configuração do meu risco-retorno. Também é possível, tá? Não tem nada que seja 100% certo ou 100% errado no mercado. Eu acho que errado é quando a gente não conhece nossos números, tá? A gente aprende operacional com alguém, algum guru, algum professor do mercado ensina o operacional para nós, mas ele não fala qual é a estatística, ele só fala assim, ele tem alta taxa de acerto, ou então ele tem alta probabilidade de dar certa essa operação. Mas qual que é essa taxa de acerto e qual que é essa probabilidade? Ele já mostrou para vocês? Já mostrou alguma estatística? Não mostrou, vocês vão ter que fazer backtest para vocês mesmos identificarem. Mas é importante isso porque vai passar, inclusive, confiança para vocês operarem, certo? Por exemplo, eu trouxe aqui uma tela para vocês visualizarem com base num backtest que eu estou fazendo aqui referente a 2024, tá? Então, nesse backtest, eu tenho aí 77% de taxa de acerto com esse tipo de operação. Tá? Aqui estão os números dessa operação. O payoff dele aqui é 0,73, então não é um payoff alto, porém é bastante lucrativo ainda assim. Porque ó, o payoff ele não é muito alto, mas o meu fator de lucro é 2,54. Então é bastante interessante. Só que o principal não está aí. O principal desse trade está aqui. Ó. Eu tenho 19,86% de edge, 19% de vantagem. Então pensa que a cada 100 operações eu tenho uma vantagem de 20 operações para o meu favor, para eu poder construir o meu resultado financeiro. Tá? E esse edge, ele nada mais é do que a conta, que é dos 77% aqui de taxa de acerto, menos o quanto que eu preciso para ficar no 0 a 0, que é 57,69. Então o edge, 19,88. Agora, se você não quer aprender como se calcula o break-even, como se calcula o edge, como se calcula o payoff, tudo bem. Você só precisa saber dos conceitos, então, e aí você pode pesquisar no Google, no chat GPT, qualquer inteligência artificial, entenda os conceitos e pode ir lá pegar no meu vídeo de gerenciamento de risco, pega a planilha lá que eu já deixei tudo configurado na planilha automaticamente. Você vai só alimentando ali as operações e ele vai automaticamente calcular isso aqui para você. Então, mas você tem que saber quais são as operações que vale a pena você fazer ou não. Por isso que é tão ruim quando a gente tem muitos operacionais, tá? Tem aí 10 tipos de entradas diferentes, porque aí para cada tipo de entrada a gente tem uma estatística. E às vezes é justamente aquela entrada que tem uma estatística baixa, ou um resultado baixo, uma performance ruim, que está tirando nossos lucros. Ou então uma estatística que vai acabar mexendo no nosso emocional, vai fazer a gente perder a disciplina. Então, às vezes vale a pena você ter poucos operacionais, poucos setups, mas que você conhece perfeitamente os números dele para poder usar a natureza probabilística a seu favor. Outro item, controle emocional e disciplina. Diz assim, por isso, o emocional é essencial. A natureza probabilística exige aceitar o acaso e focar no processo, não no resultado. Beleza? Então, isso aí, ó, até eu sei que o pessoal lá do canal Trade na Tela, lá, o Gão, né, é muito bom o que eles falam sobre isso, sobre a natureza probabilística. Eles também falam bastante, porque eles também estudaram o Van Tarp. É bastante útil pensar assim que o resultado de uma operação, tá? O Iago lá do RRP, do canal RRP também, ele está passando por um drawdown, mas ele sabe que a natureza probabilística em algum momento encaixa novamente o operacional dele com o trade e ele vai ficar positivo no longo prazo. O canal O Trader Nomad também, ele tem ali o operacional bem definido e ele sabe que muitas vezes não vai aparecer a operação para ele fazer. E ele tem a disciplina, o controle emocional para não fazer nada fora daquele operacional, para ficar aguardando até que ele apareça. Por que ele faz isso? Tá? Claro que ele gostaria de ganhar dinheiro, claro que ele gostaria de fazer várias operações durante o dia. Agora, aquele operacional ele conhece bem e ele sabe que se ele executar aquele operacional corretamente, no longo prazo ele fica positivo. Então ele usa isso como uma vantagem dele em cima do mercado. Ele tem o controle emocional e a disciplina para aguardar aquela operação acontecer para poder executar. E se caso não aconteça, ele vai acabar não fazendo nada. Aqui nos vídeos que eu tenho no canal,
inclusive eu já mostrei na minha planilha, eu tenho algumas situações que eu entrei já em operações que é fora do meu operacional. Tá? Por quê? Porque ali em algum momento eu saí da minha disciplina, fiz operações fora do operacional e elas, obviamente, vão me trazer um resultado aleatório. Tá? Às vezes você faz uma operação que você acha que ele faz sentido do seu operacional, e é por isso que eu bato tanto na tecla que a nossa leitura ela tem que ser, no caso para quem opera gráfico discricionário, a leitura ele pode ser subjetiva, mas as regras de entrada elas precisam ser regras mais objetivas, que é ao aparecer aquela configuração do setup, eu vou entrar assim, com um padrão de tipo de stop assim e um padrão de tipo de alvo assim. Por quê? Porque se eu tenho isso de forma objetiva, eu posso colocar em backtest e chegar à conclusão de qual que é a natureza probabilística desse operacional. Chegando nisso, basta eu ter um controle emocional e uma disciplina para fazer exatamente aquilo que eu vou fazer, que eu tenho que fazer. Tá? E aí, se eu tiver sequência negativa, tudo bem, paciência. Eu tenho que seguir fazendo aquilo da maneira correta para depois, em algum momento, o jogo virar e eu acabar voltando para a minha estatística positiva. Certo? Então, o controle emocional e a disciplina ele é essencial para poder aceitar essa natureza probabilística. Outra coisa, probabilidade é diferente de certeza. Um setup pode ter 70% de probabilidade de acerto e mesmo assim perder 3, 4 ou mais vezes seguidas. É o que eu estava falando agora mesmo. Isso não invalida o setup. Ele apenas reforça que o trader precisa operar pensando em uma série de operações, não trade a trade. O resultado da próxima operação tanto faz. Eu costumo falar no meu canal, até ajustei isso. Começando a ficar consistente, eu ainda tinha dificuldade e quando eu tinha sequências negativas de trade, tá? Eu fui ajustando isso ao mudar a minha cabeça, tá? Então eu sei o quê? Que eu quero buscar ao máximo fechar o mês positivo, porque eu sei que uma série de meses positivos fecha o ano positivo. Eu busco também a semana positiva, mas eu não busco necessariamente o dia positivo. Porque no dia, com todas as emoções que a gente tem no trade, é ali que a gente pode cometer erros que estraga a semana, estraga o mês, estraga o ano. Então, no dia, eu faço o que tem que ser feito. Eu cheguei a um valor que eu acho que está ok e eu percebo que a leitura está difícil, que o mercado não vale a pena me arriscar, eu paro e volto no outro dia. Eu começo a perder, perco um pouco ali e vejo que o dia está complicado, eu paro também, venho para o próximo dia, tanto faz, mas eu quero tentar chegar na semana positivo para fechar o mês positivo e fechar o ano positivo. Então eu mudei a minha visão, não penso mais trade a trade, eu penso em longo prazo e isso acabou facilitando bastante o meu processo de consistência, ajudou muito a chegar em números expressivos, inclusive na conta pública do canal, aí quando eu bati 100% da conta ali no final de junho, tá? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar aqui um trecho do livro que é O Melhor Perdedor Vence, tá? Do Tom Hogarth. Esse livro é bastante importante, está aqui, ó, o livro aqui. Ele é bastante importante, ele fala muito sobre isso, tá? O autor, ele escreve o livro falando que ele não quis fazer mais um livro sobre trading. Ele quis fazer um livro falando sobre a experiência de um trader. E é justamente isso que você encontra nas páginas lá. Mas preste atenção, ele não é brasileiro. E olha se esse trecho aqui você não consegue se identificar com esse trecho em algum momento da sua carreira, tá? Diz assim: as pessoas ficam esperançosas quando estão perdendo dinheiro. Elas sentem medo quando estão ganhando. Acredito que 90% dos traders pensam assim. É o motivo pelo qual, em um estudo com 25 mil traders, eles ganharam com mais frequência do que perderam. Porém, perderam 66% mais em suas perdas médias do que ganharam em seus ganhos médios. Certo? Isso todo mundo já ouviu falar em algum momento, tá? Como é que é ganhar de colher e perder de balde, e assim por diante, tá? Se você olhar a sua estatística, você vai ver que a grande maioria das vezes que você operou no mercado, você ganhou, se pegar uma estatística de quantidade de dias. Porém, às vezes o seu resultado não é positivo, porque as perdas são maiores. Mas também gerou uma outra falácia. Muitas vezes as pessoas dizem que é impossível ganhar dinheiro se você perder mais do que ganha. Claro que na parte lógica isso faz sentido. Mas pensa assim, se você perder mais do que ganha, porém você ganha muitas vezes mais do que você perde, a conta também pode fechar. Tudo depende da estatística, dos valores, do payoff, do fator de lucro e tudo mais. Que é o meu caso. Quando eu perco um pouco mais do que eu ganho. Só que eu ganho muitas vezes mais do que eu perco, por isso que a conta fecha. Nada é 100% certo no mercado e não tem verdade absoluta. As únicas verdades absolutas são aquelas que são conceituais no mercado, tá? E aí você tem que pensar o seguinte: se eu tenho medo de ganhar, eu corto muito rápido, e aí sim é um grande erro.
eu corto muito rápido meus ganhos. Digamos que eu fiz um backtest que eu tenho que buscar 150 pontos, mas ele andou 50 a favor e eu corto o meu ganho ali. Eu começo a cortar o ganho na expectativa de ganhar algum valor, porque eu tenho toda aquela carga de perdas do passado. E aí, quando ele vai contra, eu deixo ele bater no meu stop completo, isso obviamente não vai fechar a conta. E aí você estragou toda a natureza probabilística daquele trade, toda aquela estatística que você tem daquele operacional. E aí o erro não foi do setup, não foi do operacional. Foi um erro da própria pessoa que acabou executando fora das regras. Beleza, pessoal? E aí, por último, também eu quero fazer o comentário que você tem sim que respeitar aí as suas operações, você tem que fazer como um trader, você tem que se focar durante o dia em não estragar o seu resultado, em não estragar aquilo que é a estatística do seu operacional. Tem que executar ele não como um robô, obviamente, porque eu acho que a gente consegue até performar melhor com um robô, principalmente porque a leitura muitas vezes é subjetiva. Então a gente tem que estar, como operador, focado no mercado, tratando de forma profissional, aceitando a natureza probabilística, aceitando que é numa sequência de trades e não em apenas um trade. Você não vai ficar rico fazendo uma única operação, mas você também não pode ficar pobre fazendo uma única operação. Aceite que isso vai ser de longo prazo. Aquilo que você já perdeu, já foi, não recupera mais. Aquilo que você já ganhou, não é garantia que você vai ter esse valor para o resto da vida. Enquanto você está entrando no mercado, quantas vezes que você abre uma ordem no mercado, você está entrando num mercado que é probabilístico e que não tem como garantir que ao final daquele trade vai ser um resultado positivo ou negativo. Por isso que você nunca pode apostar um dinheiro da sua casa, um dinheiro de uma conta em uma única operação, porque você não tem como ter certeza do resultado dela. Por mais que seja alta probabilidade, ele ainda assim pode acontecer alguma coisa durante a operação e ele atingir seu stop. Beleza, pessoal? Espero que esse tipo de conversa tenha sido útil para vocês. Deixa nos comentários o que você achou, qual que é a sua ideia, se você concorda, discorda, qual que é a sua visão sobre isso aí também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like, isso ajuda muito o meu canal. E se você não é inscrito, se inscreva e me ajude aí a chegar aí a uma meta aí de 1000 inscritos esse ano. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, descansem e aí vamos se preparar para a semana, porque esse mês de julho está sendo bastante desafiador. Vamos trabalhar focados para poder melhorar a nossa performance em julho. Ok? Então, até o próximo vídeo.